Uma das desculpas mais esfarrapadas já criadas sobre a Bíblia é de que tal assunto sobre o qual a pessoa está falando é tão profundo que nós não conseguimos explicar, vai além da nossa compreensão. Embora eu não negue que há muitas coisas do reino dos céus escondidas, tão profundas, que nós demoraríamos muito tempo, levaríamos a vida inteira estudando a palavra de Deus, e talvez sejam coisas tão ocultas, tão guardadas, que no nosso tempo, talvez nós nem possamos entender ainda. Ou que Deus simplesmente não deixou na palavra para nós não entendermos. São coisas guardadas, que olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. E um dos assuntos onde esse argumento é mais usado é no assunto da salvação pela graça de Deus. Só que muitas dessas pessoas interpretaram esse texto assim: não importa o quão bom você seja, essas obras, Deus não liga para elas. O que Deus liga é que você apenas creia nele. Você creu nele, você está salvo. Não importa o que você faça. Só que essa linha de pensamento é muito perigosa. Primeiro, porque transforma Deus em uma pessoa injusta. Se Deus não salva ninguém pelo que ela faz ou deixa de fazer, então por que Deus salva alguns e condena outros? Aí que entra o argumento. Deus está além da nossa lógica, está além da nossa compreensão. E está certo. Isso está muito além da lógica. Não tem lógica nenhuma aí. Isso não é um segredo, isso não é algo oculto, isso é algo que Deus deixou claro na sua palavra. No último dia, no dia do julgamento, cada um será julgado de acordo com as suas obras. Se as obras não valem, se as obras não são levadas em conta diante de Deus, então não seria necessário um julgamento no dia final para decidir quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado. Ou seja, uma pessoa é condenada por ela ser má, pelas suas obras. E uma pessoa é salva pelas suas obras. Ah, Felipe, isso não contraria a Bíblia? Não contraria a Bíblia, porque lá em 1 Samuel, capítulo 16, o profeta Samuel vai à casa de Jessé para escolher quem vai ser o próximo rei. Por quê? Porque Saul havia se desviado de Deus. Saul havia feito muitas obras. Ele libertou Israel dos amonitas. Ele removeu os feiticeiros, os idólatras da terra. Mas mesmo assim ele foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque seu coração não estava voltado para Deus e as obras que ele fazia não eram para Deus, era para receber a aceitação do público. Porque quando Samuel diz que Deus rejeitou Saul, a primeira coisa que ele pensa é: não me envergonhe na frente dos anciãos. Ou seja, o coração do rei Saul não era voltado para Deus, ele fazia grandes obras, ele tinha grandes feitos, o povo olhava para ele e falava: esse é o rei que Deus nos deu. Porém, ele foi rejeitado, e lá na casa de Jessé, Jessé apresentou 6 dos seus filhos. Eles eram homens formosos, homens altos, homens bombados, guerreiros. Eles eram homens formosos, homens altos, preparados para a batalha. Participavam do exército de Saul. Samuel até achou que Eliabe era o escolhido. Porém, o que Deus diz para Samuel? Não atentes para a sua aparência. O Senhor não vê como vê o homem vê o que está no exterior. Porém, Deus olha para o coração. E quem ele escolhe? Ele escolhe o pastor. O pastor que não tinha feito nenhum grande feito pelo povo de Deus. Ele não tinha libertado Israel dos inimigos, mas Deus escolheu ele. Por quê? Porque Deus olhou para o coração de Davi. Ou seja, Deus não escolheu Davi pelas suas obras. Até porque ele não tinha feito grandes feitos admiráveis. Não tinha feito grandes obras. Mas Deus olhou para o coração dele. Deus não olhou para o que ele fez. Deus olhou para o que ele faria. E é por isso que lá no Novo Testamento, Jesus não escolheu nenhum outro fiel, nenhum outro dos 3.000 que se converteram a Jesus. Ele escolheu justamente o maior perseguidor da igreja, Paulo de Tarso, que tinha o sangue dos cristãos na sua mão, prendendo todos aqueles que pregavam no nome de Jesus. Por que Jesus escolheu justo a ele? Porque Jesus não olhou para o que ele fez. Ele olhou para o que ele faria, ele olhou para o seu coração, porque o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, estava matando, estava trazendo eles de volta para Jerusalém, mas ele achava que estava fazendo isso para Deus. Ele fazia porque ele achava que Jesus era um falso profeta que contrariava as escrituras. Não era como os outros fariseus, como Anás, como Caifás, que ouviram Jesus, viram ele embasar todos os seus ensinamentos nas escrituras e refutar os argumentos dele, mas o rejeitaram por inveja, porque naquela época todos os holofotes estavam virados para Jesus. Todas as multidões não iam na sinagoga ouvir os fariseus, elas iam ouvir Jesus. E eles o mataram por inveja, por dureza de coração. Sabiam que o que estavam fazendo era errado. Mesmo assim fizeram. E ainda falaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Não foi assim com Paulo. Paulo achava que ele estava sendo zeloso da lei, que ele estava fazendo o que Deus queria. Mas Deus não olhou para o quanto de sangue ele tinha derramado. Deus não olhou para quantos cristãos ele havia prendido. Deus olhou para o seu coração. E ele já viu o cenário alternativo. O que é isso? Ele já viu que se ele desse a mensagem do evangelho para Paulo,
ele pregaria em todas as nações. E foi isso que Paulo fez. Deus não olhou para o que Paulo fez, para quantos cristãos ele havia perseguido, quantos cristãos ele havia matado, trazido de volta para Jerusalém. Ele olhou para o seu coração. Ele olhou o cenário alternativo. Ele já viu na sua presciência que se ele desse a mensagem do evangelho para Paulo, ele pregaria ela em todas as nações com o mesmo zelo com o qual ele perseguia os cristãos. Ele viu que se ele desse a coroa para Davi, ele restauraria o reino que Saul havia destruído, porque isso já estava dentro do coração dele. Deus não olhou para Eliabe, Deus não olhou para os irmãos de Davi, Deus não olhou para Abner, Deus não olhou para Joabe, homens que tinham a capacidade de ser um rei, diferente de Davi, que era um simples pastor. Ele viu que se ele desse a coroa para Joabe, para o general de Davi, provavelmente ele teria se tornado um tirano. Por isso, ele escolheu Davi, não escolheu pelas suas obras, escolheu pelo seu coração. Paulo também, ele não escolheu pelo que Paulo havia feito, ele escolheu pelo seu coração. Assim conosco, o Senhor não nos escolheu pelo que nós havíamos feito, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ele te chama porque ele confia em você. Ele não te chamou pelo que você fez ou deixou de fazer. Ele te chamou para que a partir de agora você siga a ele e faça o que ele quer. E para que você reflita a luz dele. Mas para isso você tem que sacrificar o seu passado e seguir ele. Está vendo? Você não precisa anular a justiça de Deus para crer na sua misericórdia. A misericórdia de Deus não anula a sua justiça. Por isso que a mente de Deus está além da nossa compreensão. Por quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê apenas a aparência exterior, porém Deus olha para o coração. Fique com essa palavra. Boa noite.